agora chegou aquele momento especial da nossa vida. Como eu disse no início, quando nós oramos, Deus fala conosco. Nós falamos com Deus, ao contrário. E agora, quando nós vamos ouvir a sua mensagem, é Deus falando conosco. Na nossa oração, clamamos a Deus, pedimos e colocamos as nossas súplicas. E quando ouvimos a mensagem, é o Senhor falando conosco, usando o servo do Senhor, que no nosso caso é o nosso pastor César, e que nós possamos, ao ouvi-la, abrir a porta do nosso coração. Não é nem a janela, é a porta, para que essa mensagem ali adentre e que nós possamos viver ela. Porque muitas vezes nós escutamos. Gente, quem escuta não dá a menor atenção. Nós temos que ouvi-la e guardá-la, para que assim vivamos e estejamos, aonde quer que seja, sempre, sempre fiel a Ele, em todos os sentidos, em todos os momentos. Que Deus abençoe o nosso pastor e que a mensagem seja de conformidade com a vontade do Espírito do Senhor. Deus nos abençoe. Fica à vontade, pastor. Paz, irmãos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que hoje nós não vamos estudar Apocalipse, porque nós entraríamos hoje numa nova sessão, e como estou às vésperas das férias, então eu resolvi não dar sequência, senão nós teríamos que recomeçar lá em agosto, quando voltarmos de férias. Então, por conta disso, hoje nós vamos tomar um texto da palavra em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30. Então hoje será Mateus 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por sermos chamados teus filhos, por sermos usados pelo teu Espírito Santo como testemunhas da ressurreição e da vida da ressurreição de Jesus e da vida abundante gerada pelo teu Espírito Santo todos os dias em nosso coração. Nós queremos te agradecer porque estas coisas fazem bem para a nossa alma, alimentam a nossa alma e nos fortalecem. Mesmo nos dias difíceis, nos dias tristes, nos dias dolorosos, o Senhor está conosco e o teu Espírito Santo nos sustenta. Por isso, nós te louvamos e te louvaremos para sempre. Mas, ó Deus, nesse momento em que nós nos reunimos no teu templo, na tua casa, para juntos te buscarmos, nós suplicamos que a nossa mente, o nosso coração, estejam abertos para ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer, de tal maneira que a nossa maneira de viver seja modificada a partir daquilo que nós aprendamos com a tua palavra. Nós suplicamos, ó Deus, que a aplicação desta palavra seja feita pelo teu Espírito em cada coração, tanto os que aqui estamos, quanto aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, que o Senhor possa atingi-los onde eles estiverem. E que isso, de alguma maneira, Senhor, contribua para o crescimento do teu reino sobre a face da terra, até aquele dia, quando o Senhor virá nos buscar. Então, fala conosco, Senhor. Fala com teu povo. Mais uma vez nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. A pandemia causou várias dificuldades para nós. Eu estou falando nós porque dificilmente alguém não foi atingido de alguma forma pela pandemia. E uma das formas que ela nos causou mal é a questão financeira. Alguns de nós perdemos o nosso emprego, outros tiveram seus salários reduzidos, outros tiveram que não tinham uma certa condição e por conta disso acabaram reduzindo essa condição, se não perderam. Portanto, todo mundo hoje está mais ouvindo mais ou prestando mais atenção naquilo que os economistas dizem, né? E eles falam de coisas muito difíceis às vezes para a gente entender, a balança comercial e etc. A gente não faz a menor ideia, nós, pessoas simples, né? Não fazemos a menor ideia do que essas coisas significam. A gente só presta atenção no final, se isso vai trazer ou não resultado na hora de comprarmos alguma coisa lá no supermercado, se vai subir ou vai descer o preço. Aliás, descer está difícil, mas a gente fica torcendo para não subir, pelo menos, né? Porque tem alguns outros fatores que eu ouço eles falarem, como guerra, do outro lado do mundo afeta a gente, e o clima afeta, e tudo mais, a pandemia, né, a retomada que está devagar, e etc. e tal, sempre é muito complicado. E é interessante porque todos nós sofremos com a economia, todo mundo. Seria muito interessante se nós tivéssemos um curso de
economia doméstica ou economia financeira, porque talvez nos ajudaria bastante a não cometermos alguns erros que nós cometemos no nosso dia a dia. E eu vejo algumas coisas que são muito, muito boas para mim. Eu não consigo fazer, mas eu acho que são... Eu teria muito mais sucesso, ou teria algum sucesso, melhor dizendo, se eu visse e soubesse disso antes. Como, por exemplo, a entrevista que fizeram com uma senhorinha num supermercado, e falando do preço de um alimento lá. E ela foi entrevistada, e ela disse, não, tá caro, né, filha? Pois é, por isso que eu não compro. Quando tá caro assim, eu troco por a outra lá, que está mais barata. E aí você, em vez de fazer isso, você faz aquilo. E aí começou a dar receita na televisão. Eu achei aquilo brilhante. E uma pessoa muito simples, mas que tinha aprendido que como driblar as questões econômicas do seu dia a dia. E talvez a gente pudesse aprender a lidar melhor com nossas finanças para trazer evitar desconforto. Talvez não dê para trazer conforto, mas pelo menos evitar desconforto no nosso dia a dia. E não precisa ser formado, não precisa ser grande estudioso de economia para aprender que você pode trocar alimentos que estão ali próximos, mas que um está caro, então você vem para cá. Quando esse aqui fica caro, você volta para aquele e vai assim diversificando até que você tenha uma condição financeira para comer os dois, de repente isso seria muito bom. E é interessante você pensar assim e perceber que isso não tem novidade nenhuma. Sempre foi assim. Alguns produtos são mais caros do que outros por causa disso ou por causa daquilo. Nem sempre a questão é pandêmica, às vezes é uma questão de estiagem, de falta de chuva ou chuva demais, e coisas desse tipo afetam o bom relacionamento que nós temos com o nosso dinheiro. E se você prestar atenção, Jesus, ao ensinar, ele vai usar parábolas. E nessas parábolas, ele vai usar coisas do dia a dia. Elementos do dia a dia para servirem de ensinamentos e até de ilustração de ensinamento que ele vai trabalhar com seus discípulos. Prova disso é o texto que nós temos diante de nós, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 14 até o versículo 30. O contexto dessa parábola é um contexto maior, é um contexto que começa lá no versículo 3, né? Que vai falar da parousia, ou da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus aqui na terra. Por isso ele vai contar 4 parábolas na sequência. E todas as parábolas são parábolas que falam da volta do Filho do Homem. Cada uma dessas parábolas focando, enfatizando um aspecto desta volta. O interessante é que Jesus trabalha com todo o tipo de público. Ele usa a ilustração, as ilustrações, as parábolas aqui, ele vai usá-las de diversas maneiras. Veja aí como ele fala do cotidiano, da figueira, né, aquilo que as pessoas conheciam ali, do bom e do mau servo. Ele fala ainda das virgens, das 10 virgens, e fala também dos talentos. Lembrando que, diferentemente de como nós usamos hoje a palavra talento, naquela época, talento significava, ou a palavra talento, era o nome de uma moeda, era o nome de um dinheiro usado lá. Portanto, quando a parábola é uma parábola sobre talentos, a gente chama de parábola dos talentos, significa que é uma parábola econômica. Ele está discutindo aqui, está ensinando, através da economia, daquilo do dia a dia das pessoas, ele está ensinando para nós olharmos para as verdades espirituais através de coisas
comuns, coisas simples, coisas diárias nossas. Portanto, para a gente ter uma ideia do que Jesus está falando, um talento equivaleria a um valor de 6.000 denários. O denário era o valor que se pagava por um trabalhador por um dia. Um dia de trabalho valeria um denário. Um talento seria 6.000 vezes isso, 6.000 denários. E é claro que dinheiro aqui é apenas uma forma, uma ilustração daquilo que Jesus está ensinando sobre a volta do Filho do Homem. Então eu queria ver alguns aspectos importantes descritos aqui nesta parábola com os irmãos, nos remetendo para pensarmos na volta de Jesus e daquilo que fazemos até que Ele venha. E isso está dividido nessa parábola em duas etapas, em duas porções. A primeira delas vai falar da equidade da distribuição, porque a parábola diz que o Senhor, um homem rico, resolveu fazer uma viagem de longo prazo. Chamou 3 dos seus servos e deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento e foi viajar. Passou muito tempo lá, na volta ele chamou os servos e foi acertar as contas com eles. E aí o que tinha 5 talentos apresentou outros 5, o que tinha ganhado 2 talentos apresentou outros 2, e o que tinha ganho 1 apresentou apenas o mesmo talento que recebeu. Então, basicamente, a parábola é uma coisa simples, né? Investimento e lucro, investimento e lucro. Mas se você olhar nessa distribuição, em primeiro lugar, vai ser, a partir do versículo 15, vai falar dessa equidade na distribuição. Por que equidade? O Senhor conhecia os seus servos. E é por isso que ele deu 5 para aquele, 2 para aquele, e 1 só para o outro. Ele deu os talentos, ele deixou aqueles talentos com eles, porque os conhecia. E é interessante porque diz o texto, que o versículo 16, que aquele que recebeu 5 talentos, imediatamente saiu para negociar. Isso é importante você perceber na parábola, que esse aspecto do conhecimento do Senhor para aquele dos seus servos, aquele que recebeu mais dinheiro, ele saiu para investir. Ele foi negociar. Ele não teve medo. Pelo contrário, essas preocupações, né? E interessantemente, parece que a única preocupação dele era ser pronto, estar pronto, mostrar disposição para fazer aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse, e ele sai para negociar. E negócio, a gente tem que entender que nem sempre a gente ganha no negócio. Você que está acostumado a fazer negócio, você sabe que às vezes você ganha algum dinheiro, grande lucro, às vezes pouco lucro, às vezes empata e às vezes perde. Faz parte do negócio. Faz parte disso. Lógico, ninguém negocia para perder, mas acontece. Às vezes acontece. Mas normalmente o negociante não pode ter medo disso. E ele sai para negociar. E tanto ele quanto o que recebeu os 2 talentos, eles lutaram. O texto não diz quanto tempo demorou, mas só diz que demorou bastante tempo, mas durante esse tempo todo, eles foram negociando. Ganha um pouco, perde um pouco, ganha um pouco, perde um pouco, e foram tendo lucro. No final das contas, ele tinha dobrado aquilo que recebeu. O outro dobrou o que recebeu. Mas um deles, o que recebeu menos, então ele tinha menos possibilidade, mesmo que ele perdesse,
Ele só tinha perdido um talento. E ele, com medo, e essa é a ênfase desse texto aqui, está no medo. Ele saiu, e talvez com medo dos ladrões, e essa era assim que se escondia dinheiro, não se colocava no colchão, se enterrava o dinheiro naquela época. Ele foi lá, escondeu num lugar que ninguém sabia, colocou um X, não, é brincadeira, né? Isso aí é só no desenho que a gente coloca um X. Mas ele escondeu num lugar lá e acabou. E tocou a vida. Como se nada tivesse acontecido. Não sabemos quanto tempo demorou, mas durante todo esse tempo ele não fez nada. Talvez ele estava com medo do mercado ser tão flutuante que ele perdesse. Talvez o medo dele fosse que o patrão achasse ruim dele ter ido negociar. Na verdade, parece ser que ele estava despreocupado com isso. Ele queria colocar ali, guardar ali e tomar Coca-Cola todo o tempo. Despreocupado, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer as coisas, simplesmente descansar. Será que foi para isso que o Senhor tinha dado para ele um talento? Para ele ficar sem fazer nada? Não tem lógica. Você receber um presente, receber um dinheiro para guardar. Era só o Senhor ter guardado. Não precisava dele para guardar. Se fosse para enterrar, o próprio Senhor teria enterrado. Não precisava ter dado para ele. Mas ele fez isso. É decepcionante perceber que aquele servo, talvez o mais simples de todos, o menos empolgado com a coisa, com aquele privilégio, tenha decidido não fazer nada. Porque haveria um dia em que ele teria que acertar as contas com seu Senhor. E a partir do versículo 19, esse dia chegou. O Senhor volta de lá, da onde ele estava, chama os servos, pega a cardenetinha dele lá, que ele tinha anotado o nome do servo e quanto que tinha recebido, e pela ordem chama o que tem 5 talentos, que recebeu 5 talentos, e o chama para acertar as contas, e ele diz: Senhor, olha, apesar de toda a dificuldade, o Senhor me deu 5 talentos, está aqui outros 5 talentos. Ganhei 5. Podia ter ganho mais, né? Se o Senhor tivesse demorado um pouco mais, talvez ele tivesse ganho mais. Mas está aqui os 5. E o Senhor então disse: olha, você é bom mesmo. Eu achava que você era bom, mas você é bom mesmo. Vem para cá, vou te promover. Entra no gozo do teu Senhor. Vou fazer uma festa em sua homenagem. Vou fazer um bolo de uva para você. Vai ser bom. Chamou o de que tenha 2 talentos. Recebeu 2 talentos. E ele disse: Senhor, eu fui lá, negociei e tal, e o Senhor me deu 2 e eu estou devolvendo outros 2. Eu ganhei 2 extra. Servo bom. Vai comer bolo de uva também, vai tomar Coca-Cola também. Vamos fazer uma festa aqui, porque eu confiei em vocês e vocês corresponderam a essa confiança. Parabéns. Eu tenho prazer em ter vocês como servos. A essa altura, provavelmente, né? Eu estou aqui pensando com meus botões. O Senhor está esperando que o terceiro, que recebeu 1 talento, vai chegar e dizer: olha, Senhor, eu também ganhei 1 talento. O Senhor me deu 1,
estou devolvendo 2, ganhei 1. Vai ser um festão. Mas não. Chegou o terceiro. Fulano de tal. Ó, Senhor. Eu sabendo que o Senhor é severo, que o Senhor gosta das coisas dos mínimos detalhes, que o Senhor é uma pessoa muito criteriosa, fiquei com medo. O Senhor me deu um talento. Fiquei com medo. Então, o que eu fiz? Eu enterrei. Guardei. Está aqui o que é teu. Aí o Senhor disse, mas se você sabia disso, por que você não pelo menos investiu no banco? O lucro de 1%, 0,5% ao mês. Quando eu voltasse, eu teria pelo menos os juros do meu investimento. Você não fez nada. Durante todo esse tempo, você não usou o que eu te dei para usar. O que adianta isso? Ter um servo que não serve. Não. Você está fora. Eu vou pegar o seu talento e vou colocar na conta daquele que tem 10. Porque ele trabalhou. Porque ele se esforçou. Porque ele foi atrás. E você está despedido. Está fora. Não vai participar. Este servo foi rebaixado, foi mandado embora, foi castigado. Evidentemente, o Senhor Jesus, quando ele conta essa parábola, se fosse apenas uma parábola sobre como você deve lidar com o dinheiro, já seria bastante instrutiva. Mas a verdade é que ela está falando sobre a volta do Filho do Homem. Então, ela tem um ensinamento através dessa parábola de dinheiro, falar sobre aquilo que nós recebemos do nosso Deus para vivermos aqui, para usarmos no seu reino até que ele volte. É como se Jesus fosse esse homem, esse rico, que vai viajar para o céu, no caso, ele vai morrer, ressuscitar e vai para o céu, e distribuiu para o seu povo, distribuiu com os seus servos, nós, talentos, dons naturais, dons espirituais, condições, tudo aquilo que nós precisássemos para fazermos a obra dele até o dia quando ele voltaria. E nesse dia, quando ele voltar, nos chamará para acertarmos as contas daquilo que nós fizemos. E quando a gente pensa nisso, a parábola ganha uma força extra. Porque, evidentemente, amados irmãos, todos nós recebemos pelo menos um talento. Nenhum desses servos ficou sem nada. Todo mundo recebeu, de acordo com aquilo que o Senhor, conhecendo quem nós éramos, ou quem nós somos, nos deu aquilo que nós precisávamos. Para que nós coloquemos em prática. O certo é imediatamente sair para usar aquilo que o Senhor nos deu. E não adianta você ficar olhando para o talento do outro. Isso não adianta nada. Você tem que usar aquilo no seu. Eu confesso, amados irmãos, que eu sou a segunda, pelo menos, eu não conheci meu avô, então eu sou a segunda geração de gente sem voz na minha família. E talvez os mais antigos aqui conheceram meu pai. Meu pai gostava muito de cantar, mas ele não sabia. E eu também gosto muito de cantar. Mas também não sei, eu sei que eu não sei.
eu aprendi música lá no seminário. E para mim não adiantou nada, porque eu continuo não sabendo cantar. Sei as regências, sei as paradas, sei. Mas não tenho voz. Eu sei que eu não tenho. E para os irmãos não acharem que eu não tentei, eu cantei no conjunto do seminário. Tadinho dos irmãos. E eu vi os colegas cantando, né? Eram 2 para cada voz. E eu ouvi os colegas cantando e me esforcei bastante, fiz o que eu pude, mas é claro que quando eu fui fazer o teste para ver a vocação, a pessoa que estava me examinando, o meu examinador, disse que eu tinha o dom do canto, para eu ir para o canto e ficar orando por os outros, porque não tinha a menor condição. E eu gostaria de cantar bem, eu gostaria de ter essa condição. Eu vejo pessoas tocando violão, tocando piano, e eu queria muito aprender. E, para não dizer que eu não tentei, eu tentei. Eu fui aluno da Dezinha. Tadinha da Dezinha. Eu fui aluno dela. E aprendi durante todo... Eu lembro de uma música. Eu sei cantar porque são 3 posições apenas. E ainda me lembro delas com muita dificuldade e ainda consigo fazer. Mas não sei tocar. E eu gostaria. Acho que me ajudaria bastante no ministério. Da última vez que eu fui fazer uma visita para uma irmãzinha que estava bem debilitada, eu acabei levando um colega pastor, que nós estávamos servindo juntos, e eu sabendo que não sabia cantar direito, levei o colega, que eu tinha visto um vídeo dele cantando no coral, falei, opa, estou seguro, levei o colega, mas eu descobri que esse colega era mais desafinado que eu. Naquele momento, nós quase matamos a irmãzinha. Tadinha. 2 desafinados cantando um hino do lado dela, e ela sabia cantar. Esse que é o problema, né? Ela sabia cantar, então, tadinha. Sofreu demais. Eu sei, eu gostaria de saber, mas não sei. Mas aquilo que o Senhor me deu, os dons que o Senhor me deu, eu tenho tentado usá-los para a sua glória. E eu, recentemente, ouvi uma irmã nossa cantando, e a voz daquela mulher era afinada num ponto. E o marido dela tocava muito bem violão. Então, ele tocando bem, ela cantando bem, você entra na música. E toda vez não, eu só vi uma vez, mas aquela vez que eu ouvi, eu falei, nossa, como eu gostaria de ser assim. Mas por que eu não sou assim, eu não faço nada? É enterrar talento. É enterrar talento. O Senhor vai me cobrar daquilo que Ele me deu. Ele não vai me cobrar daquilo que Ele não me deu. Mas daquilo que Ele me deu, eu devo usar para a sua glória. E às vezes eu penso que nós estamos aguardando o Senhor Jesus como esse último servo. Recebemos a bênção, recebemos as condições, recebemos os dons, recebemos esse dom natural nosso e não fazemos nada. Não usamos para a glória do Senhor. E ficamos aguardando Jesus voltar para nos redimir. E nos admiramos quando o outro usa os seus dons, quando o outro usa os seus talentos, quando o outro usa as suas condições. Mas nós vamos ter uma grande surpresa, porque o Senhor está ensinando através da sua parábola, desta parábola que está na sua palavra, está nos ensinando que nós precisamos usar. Deus te chamou com um propósito. Você faz parte
da igreja do Senhor. Você tem que trabalhar. Nós não podemos ficar sentados no banco da igreja somente recebendo. Temos que fazer algo pelo reino, sem medo. Sem medo de perdermos. Porque o Senhor nos deu para isso, para corrermos riscos. E às vezes eu penso que uma das coisas que tem afetado a igreja do Senhor é o medo de que as pessoas... O que as pessoas vão falar a meu respeito se eu fizer isso? O que as pessoas vão falar a meu respeito? E eu não sei se os irmãos sabem, mas eu cantei no meu casamento. E mesmo assim a Vilma casou comigo. Era um risco, mas eu cantei no meu casamento. O que as pessoas poderiam, ao me ouvir cantar, pensar? Eu não sei. Mas era um culto de louvor e eu queria proclamar isso. Ensaiei, fiz o meu melhor e cantei. Eu não tive coragem depois de me ouvir, mas eu cantei. Você tem que entender que a opinião das pessoas não podem ser mais importantes para você do que a opinião do seu Senhor. Você não pode estar com medo do que as pessoas vão dizer, mais do que medo daquilo que Jesus vai dizer acerca do seu trabalho no reino de Deus. Nós precisamos nos engajar imediatamente. E lutar, correndo riscos. Um dia vai ser melhor, outro dia vai ser ruim. Nem todas as pregações nossas, ou minhas no caso, são excelentes, eu sei disso. Tem dia que eu estou derrubado. Tem dias que eu estou muito esperançoso, querendo pregar, querendo proclamar. E tem dias que eu estou cabisbaixo. Mas nesses dias que eu estou cabisbaixo, eu não vou pregar? Vou. Nos dias que eu estou eufórico, são os dias da melhor pregação? Nem sempre. Porque quem vai me usar é o Espírito de Deus. Às vezes de um jeito, às vezes de outro jeito. E essa fluência que nós temos, esse alto e baixo, é normal nosso. Então tem dia que você, como presidente de sociedade, você está pleno. E tem dia que você não está. Por isso você não vai presidir? Tem que presidir, você é o presidente. Todos esperam que você presida. Quando nós convocamos a igreja para levar um folheto, para sair às ruas e anunciar o evangelho, você diz, eu não tenho dom de distribuir folheto. Não existe dom de distribuir folhetos, irmãos. Só disposição. Se você tem saúde, se você não está trabalhando, são as condições, são os talentos que Deus te deu para você sair e proclamar. Não se preocupe, o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Nós temos que aprender que enquanto nós esperamos Jesus vir nos resgatar, nós não podemos ficar parados. Nós temos que trabalhar. Ele nos deu os talentos para isso, para trabalhar.
nenhum de nós ficou sem. E hoje de manhã, na aula dos adultos homens, né? dos mais velhos, nós discutimos uma questão muito importante, que é a questão da visão que nós temos sobre a igreja. E nós fomos influenciados, infelizmente, por outras correntes teológicas, outras religiões até, que em pensar que nós temos estratos, a igreja está dividida por estratos. Nós temos, quem sabe, lá o pastor, ele é o maioral da igreja. Depois dele, os maiorais são os presbíteros. Depois dos presbíteros, os médios, né? Porque vai descendo, né? Não dá para todo mundo ser maioral, então são os diáconos. Depois, e aí a gente vai estratificando. Isso é um laço do inimigo contra a igreja. Isso destrói a igreja. Porque não é verdade. Destrói baseado na mentira. A grande verdade é que a igreja é composta de pessoas que estão a serviço do Senhor. Só tem um único, que é o maior, que é Jesus Cristo. Todos os outros estão em pé de igualdade. Somos filhos de Deus, somos servos de Deus, mas o servo tem que servir. E dentro dessa servidão, há funções diferentes. Mas não é que um é maior do que o outro, são funções distintas. Um faz uma coisa enquanto o outro faz a outra coisa. Mas todo mundo está a serviço de Jesus. Então, se eu não sou o pastor, eu sou o presidente. Se eu não sou nem um pastor, nem um presidente, eu sou um membro, o que o membro faz? Vou fazer. Como é que eu posso contribuir? Eu quero sair imediatamente para negociar os talentos que eu recebi, porque eu quero servir ao meu Senhor com aquilo que eu recebi. Porque um dia Jesus vai voltar. E Ele vai nos chamar, segundo a parábola, um por um, para prestarmos conta daquilo que recebemos. O que é que você fez com o talento que eu te dei? E não adianta você vir com a desculpa de que enterrou. Já usaram essa desculpa e não funcionou. Então, irmãos, hoje nós temos a oportunidade e o grande privilégio, a honra de trabalharmos por Jesus. Não tem jeito da gente perder. Não existe forma de alguém sério, com um desejo de servir a Deus, perder. Porque é a obra do Espírito Santo. Ele vai fazer o que Ele quer fazer, usando você. Então, quando você chegar lá no máximo, diga: sou servo inútil porque fiz apenas o que o meu Senhor mandou eu fazer. Só servir ao Senhor do jeito que Ele me deu os dons, os talentos, para servi-lo. Mas eu estou feliz porque eu fiz aquilo que Ele mandou eu fazer. E eu queria desafiar os irmãos nessa noite a não se conformar em não fazer nada. A não entrar na onda do deixa que o outro faça. E aprender com essa parábola que ter juros é melhor do que não ter nada. Que arriscar-se
traz lucro e nos favorece. Então, se Jesus voltar amanhã, hoje, você trabalhou bem para o seu reino. Não deixa para amanhã. Não fica acomodado. Não se deixa levar. Se engaje. Trabalhe. Sirva a Deus. E Ele vai ficar feliz quando Ele te chamar e ver o lucro do trabalho feito. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda, porque nós somos pecadores e temos a tendência de nos importar mais com os olhares e as opiniões das pessoas do que pessoas que nós vemos, que temos contato, do que com a tua. Mas quem morreu por nós foi o Senhor. Quem nos conhece verdadeiramente é o Senhor. Quem nos sustenta física, emocional e espiritualmente é o Senhor. Por isso, ó Deus, nos livra deste laço maligno da inércia. Nos livra da armadilha da acomodação. E permita, Senhor, que cada um dos teus servos e servas possamos nós te servir com alegria, na certeza de que aquilo que o Senhor nos deu com um propósito, e que quando o Senhor voltar, participaremos da grande festa no céu, daqueles que servem ao Senhor com alegria, entusiasmo e confiança. Derrama graça sobre o teu povo, porque todos nós queremos que a tua igreja cresça, que outros venham a te conhecer, mas nem todos nós, Senhor, estamos dispostos a trabalhar para que isso aconteça. Então, Senhor, livra-nos de sermos estes, e que permita ao Senhor, pela tua misericórdia, que todos nós, todo o teu povo que se reúne neste lugar, possa se envolver com a tua obra e te servir como resposta ao teu grande amor por nós, demonstrado na cruz. Que o serviço que prestarmos ao Senhor seja uma maneira de anunciarmos que nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Abençoa a tua igreja, fortalece a cada um de nós e desperta em cada um dos que aqui congregam, Senhor. Desperta a vontade de te servir com tudo o que tem, com tudo o que são, com tudo o que receberam do Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê graça, amados irmãos.